Continuando aqui o nosso vídeo, nós vamos falar aqui sobre o comunismo, que tem uma visão imposta que o Estado é maior do que o povo. Isso mostra na mídia, mostra em todos os locais, que é uma forma do povo se submeter ao Estado. Mas, na verdade, o povo é muito maior do que o Estado. Então, aqui embaixo vocês vejam como que o povo pode vencer o comunismo. Com essa visão de cima do comunismo, que o Estado é maior do que o povo, as pessoas se confundem e evitam fazer contas. Por exemplo, nós temos uma média em todo o Brasil de 2.000 vagabundos somente, que é o pessoal político, que são alguns líderes está de qualquer categoria, não passa de 2.000 pessoas, não passa de 2.000 pessoas, tá? Os brasileiros são 201 milhões, então fazendo as contas, nós somos 100.000 pessoas para cada um desses vagabundos. 100.000 para cada um desses vagabundos. Então não precisa ter medo, não precisa ter qualquer tipo de receio. O resto não luta ou são mercenários. Por exemplo, se quando vocês virem MST na rua com as suas bandeirinhas, se vocês olharam com atenção aquele vídeo, vocês vão ver que tem duas pessoas em cima lá do carro que estão gritando o tempo todo. Quando eles entram em contato com uma tropa ou com a polícia ou quem quer que seja, se vocês perceberem bem naquela imagem, só tem 2 a 4 pessoas dentro da multidão do MST ou do MTST, que são aqueles que jogam bombas, jogam pedras, não sei o quê, mas a grande maioria da população não quer lutar, ela só está ali por causa do dinheirinho da diária, do pão com mortandela e só. Eles não estão ali para lutar, não estão ali para apanhar e não querem morrer pelo MST ou MTST. Agora, o líder dele é só um ou dois, e no local do combate lá só tem uns 4 ou 6, no máximo 10 dentro daquelas centenas. O resto ali está ali só por estar, está ali por causa do dinheirinho, do pão com mortadela e tudo mais. Então não tenham medo, eles não querem morrer, tá? E não querem entrar em conflito. E os mercenários que são contratados, vêm de outros países e tudo mais, que mesmo assim são muito menores do que toda a população brasileira e do que as forças armadas, as forças auxiliares e tudo mais. Então o povo é muito maior do que o Estado, 100.000 para cada um. Aqui do lado nós temos aqui uma cópia de uma edição histórica de novembro de 1964, revista Seleções, na época conhecido como Reader's Digest, hoje é conhecido como Seleções, que é uma revista muito conhecida em todo o Brasil e todo mundo gosta de ler. O título é A Nação que se Salvou a Si Mesma, né? O porquê que ela coloca essa observação? Porque a nação brasileira, ela conseguiu se livrar do comunismo sem o povo entrar em combate, sem morrer dezenas de milhares de pessoas, como acontece nos outros países. Para vocês terem ideia, nos 21 anos de regime militar, morreram 339 pessoas. 219 são comunistas, reconhecidamente comunistas, de partidos comunistas, pessoal de esquerda, que foi morto pelo Estado. Desses 339, 219 são comunistas que foram mortos pelo Estado. Os outros 120 são vítimas destes comunistas. São civis inocentes que foram vítimas em bombas, assalto a banco, sequestro, justiçamento. São pessoas que não têm nada a ver. Então, o Estado, em 21 anos, 319 pessoas, sendo que 219 foram mortas pelo Estado, tá? E 120 mortas pelos comunistas, tá? Enquanto em Cuba nós temos aí 120.000 pessoas, isso sim é uma ditadura. Na Argentina 20.000 pessoas, no Chile 30.000 pessoas, no Brasil foram 339. Então, no Brasil não houve ditadura, o governo militar foi altamente tecnicista,
Como eu falei para vocês, as características principais do governo militar é gestão, capacidade técnica e auditoria. Então eles foram altamente técnicos nisso. Então todos que morreram por culpa do Estado, a maioria foram mortos em combate na guerrilha do Araguaia, que é uma guerrilha que aconteceu aqui no Brasil durante em torno de 3 anos, onde as Forças Armadas fizeram com que o povo não sentisse esse combate nas cidades. Por isso esta revista ela fala justamente sobre isso, a eficiência das Forças Armadas brasileiras em fazer com que a população não sofresse com o comunismo. E o Brasil, poucas pessoas sabem disso, mas o único estado, o único país das Américas que não sofreu uma intervenção militar americana para resolver o problema de comunismo. As Forças Armadas sozinhas resolveram o problema do comunismo. Apenas para voltar aqui, lembrem do seguinte: o decreto 8243, a PNDH3, o plebiscito popular que a presidente Dilma está querendo implantar, tudo isso, meus amigos brasileiros, está valendo, está em estado de latência. O que vai acontecer? Se os partidos do Foro de São Paulo perderem, eles vão colocar em prática essas leis que são ilegais. Então vai ter ocupação e tudo mais a partir da hora que eles perderem. Então eles vão fazer um terrorismo legalizado. O fato dessas... Exemplo, o decreto 8243, que é ilegal, é um decreto do executivo tratando sobre assunto do legislativo, ou seja, é ilegal. O fato dele estar valendo prova que o Estado está falido, está corrompido. Os políticos não fizeram nada, o Superior Tribunal Federal não fez nada, as pessoas que poderiam fazer não fizeram nada. Então isso prova que o Estado está falido. Então, se próximo presidente quiser, nós brasileiros temos que defender o que é nosso. O Brasil, ele é nosso, não é de ninguém, ele é nosso. Para o próximo presidente ser um presidente voltado para a nação brasileira, para o povo, ele tem que extinguir todos esses decretos. Decreto 8243, a PNDH3, onde, por exemplo, se você tiver 2 imóveis seus, se um deles for ocupado pelo MTST, você não vai poder chamar nem a polícia, vai ter que sentar com ele para negociar uma coisa que é sua. Então, pensem bem nisso. Nós, brasileiros, que somos muito maiores do que os vagabundos e do que os políticos, representantes, mas são 100 mil para cada um, ou seja, não é possível que 100 mil pessoas se submetam a uma só, por causa dessa proporção aqui. Então, se nós somos assim tão maiores do que ele, então nós devemos cobrar do próximo presidente que não permita que estes decretos continuem vigentes e que a população brasileira tenha acesso, permissão livre às armas e que se criem leis extremamente punitivas, inclusive com pena de morte para políticos corruptos. É desta forma que tem que ser. O que está acontecendo com os partidos? O que está acontecendo hoje com o Brasil? O que é a visão gramicista? É mais ou menos, deixa para lá, deixa para depois, deixa para depois. E como que a gente sofre dessa forma? Por exemplo, nós permitimos várias coisas que este Estado ele aceita, nós permitimos. Por exemplo, a presidente Dilma apoia o Estado Islâmico que fuzilam todos os cristãos. Isso aqui é uma criança cristã. Olha só, 3 fuzis apontados está na cabeça dela e eles fuzilaram várias crianças, né? Olha o que a Dilma apoia, as maravilhas do socialismo de Cuba. Dos 120 mil mortos em Cuba, 77 mil morreram tentando fugir daquela ilha maravilhosa que o Lula fala no vídeo. Que o povo cubano é muito mais digno que o povo brasileiro. Não é. Eles estão fugindo de lá. É tão digno, é tanto mel, tanta maravilha que as pessoas não aguentam e querem fugir de lá.
Olha só o que o site oficial do PT apoia: liberdade merecida. Isso é um bandido, cachorro, vagabundo. E olha só como é que pode o partido que representa o povo apoiar isso. Isso não existe. Por exemplo, desarmar o povo. Isso é um dos primeiros passos para o comunismo. O PT considera que o cidadão é um assassino em potencial e que o bandido é uma vítima da sociedade. Que é isso? Que é isso? Outra coisa, o plebiscito foi o que Hugo Chávez usou, uma das armas que ele usou para transformar Venezuela numa ditadura. Olha aqui, nesse caso aqui do ministro Joaquim Barbosa, um alto membro do PT disse que ele deveria levar um tiro na cabeça. Não aconteceu nada com ele, enquanto uma torcedora que gritou gestos no afã do jogo e tudo mais, teve a sua casa incendiada. As Farc que o PT apoia, eles só querem o poder, agora vão se transformar em partido político e tudo mais, e as drogas que entram hoje para destruir os nossos jovens faz parte de um programa comunista. Então vocês tomem cuidado com isso. Um outro detalhe que nós devemos tomar cuidado foi que o presidente FHC, ele foi o primeiro presidente a pagar indenizações a guerrilheiros, a terroristas que atuaram na época do regime militar. Aqui nós temos aqui na revista Playboy o José Dirceu afirmando, isso aqui é de 2006, afirmando que o Lula sempre soube de tudo. Lula sempre soube de tudo. Está aí no texto aí escrito. Então ele, não é que ele não sabe de nada, ele sabe de tudo, assim como a Dilma também sabe. Outra coisa importantíssima aqui, ó. Isso aqui está no site do MTST. Os direitistas podem vir que estamos fervendo. Isso aqui é João Pedro Stedley, do MST, dizendo que se o Aécio ganhar, vai ter uma guerra. Por que eles não vão ganhar nunca? Por causa desta figura aqui, ó, o lugar de mulher é no tanque. Mas isso aqui parece uma brincadeira? Não. Se vocês olharem para quem é militar, para quem é graduado em alguma escola militar, sabe que o papel da mulher é fundamental no combate, porque tanto ela pega em armas, como ela permite que o seu filho vá para o combate, ela permite que o seu marido vá para o combate, ou que o seu pai vá para o combate. Então essa aceitação faz parte do poder de combate de uma tropa. Enquanto eu tenho certeza que nenhuma mulher vai apoiar o seu filho ir para o MTST, para o MST, você vai sair de casa e falar: mamãe, eu vou lá, não sei o que, coisa e tal. Ela disse: vai, meu filho, vá. Mas se você parar, você que é do MTST, do MST, de qualquer outro movimento, parar e perguntar: mamãe, o que você acha de eu ir para lá? Aí ela vai pegar você, vai botar no colinho e falar: meu filho, naquela época nós éramos livres, todo mundo era tratado com respeito e dignidade. Eu não apoio que você vá. Se eu fosse você, eu não iria, mas já que você está indo, eu apoio você como mãe. Então esse poder de combate eles não têm. E nós brasileiros, lembre-se, nós somos 100 mil contra 1, nós temos tudo isso aqui. Nós temos as mulheres, que é o papel fundamental no combate, do nosso lado, né? E eles não têm. Uma coisa que eu quero que vocês saibam, que vocês entendam: o militar, ele é antes de tudo um cavaleiro. Quando um país entra em guerra com o outro, não são militares inimigos dos militares. Nós estamos apenas fazendo o nosso trabalho. Nós estamos indo para o combate, porque foi a determinação do nosso Estado, do nosso país, que nós fôssemos para o combate. Nós estamos trabalhando. Foi quando toda a parte de conversa do Estado, toda a diplomacia acabou. Aí entram os militares. Então o militar sempre trata o outro com cavalheirismo. Quando acabam as guerras, normalmente militares de países opostos eles se conhecem, se conversam, trocam experiências, mas o militar
nunca é amigo de terrorista. E no nosso caso aqui do Brasil, eu quero que vocês entendam o seguinte, que o militar, ele é brasileiro, ele é sangue do nosso sangue. O militar, ele nasce no Brasil, ele vive no Brasil, ele estuda no Brasil. Então, o militar, ele é brasileiro. O comunista, ele não é brasileiro, ele vem de outro país, com outras doutrinas, com outras histórias que não pertencem ao nosso povo. Então, por isso, eu quero que vocês entendam aqui a nossa parte final, que é o que o povo tem que fazer em caso de um conflito. Eu estou fazendo aqui uma comparação entre médico e militar para que vocês entendam. Por exemplo, eu coloquei aqui vários exames, como tomografia, ressonância magnética, exames ortomolecular e por aí vai, que são exames caríssimos. Por exemplo, em um local passa 60 pacientes por dia. Se o paciente, por livre e espontânea vontade, escolher fazer todos os exames, vai dar mais ou menos R$8.000 por cada paciente. Isso dá quase R$500 mil por dia. Em 22 dias, o SUS iria gastar R$10.500 mil para fazer todos esses exames nesse volume de pacientes que vai por dia. Mas ele contrata um médico, por exemplo, R$12.000, e o médico usa a inteligência dele, a expertise dele. O que ele faz? Ele faz a anamnese, que é a entrevista que o médico faz com o seu paciente. Com isso, ele consegue ver qual é o exame mais apropriado para aquele paciente. Então, de R$10.500 mil por mês, um médico, através da anamnese, ele consegue, nesses 60 pacientes dia, por exemplo, gastar só 10 mil por dia, em vez de R$500 mil por dia. Com isso, ele baixa de 10 milhões e meio para 220 mil por mês. É a expertise dele, é o conhecimento dele. Por exemplo, o militar, ele tem helicóptero, canhão, carro de combate, obus, fuzis e tudo mais. O que ele precisa no momento de conflito, se isso for acontecer, se tiver no Brasil um conflito, se for com pessoas estrangeiras aqui no Brasil, o que as Forças Armadas precisam? Precisam de informe. Quem é que vai dar informe? É a população vai chegar e falar: poxa, tem um médico cubano aqui no meu município que ele não atua na área dele, só fica fazendo propaganda política, nós já vimos ele com arma e tudo mais, tem um movimento estranho de estrangeiros aqui no meu município com droga e tudo mais, e isso é em caso de conflito. O que vocês devem fazer? Procurar ou tiro de guerra, ou quartel, alguma coisa assim, e vai passando informações, então informes, para essas unidades militares que, através da inteligência, vai montar uma inteligência e vai partir para a ação. Então, em vez de ficar várias pessoas procurando com helicóptero, avião, onde é que está o guerrilheiro, onde é que está, no caso, o terrorista e tudo mais, é essa atuação da população. Em caso de conflito, como eu falei para vocês, em caso de conflito, evite utilizar meios eletrônicos, como telefone, e-mail, qualquer outra coisa. Passe essa informação pessoalmente, ou então num bilhetinho, que isso, em vez das Forças Armadas utilizarem helicóptero, navio, canhão, obus, carro de combate, coisa e tal, de repente vai uma pessoa só e vai lá e resolve a situação. Então passa a ter informação. Lembre-se, as Forças Armadas fazem parte do povo, são sangue do nosso sangue, são brasileiros, nunca saíram daqui. Todos os militares, vocês sabem de onde vieram, de onde passaram a vida, todo mundo conhece. Os comunistas não, passaram tempo em Cuba e outros locais. Outra coisa interessante aqui, que eu até pulei sem querer, mas, por exemplo, tem vários informes falando que a esposa de Che Guevara recebe 10 mil reais por mês, que Fidel Castro recebe 50 mil reais por mês do governo brasileiro. Observe só esse detalhe aqui: o cartão corporativo da presidente Dilma, só no ano de 2012, 59 milhões de reais, 163 mil por dia.
com certeza esse dinheiro todo que não foi justificado deve estar indo para alguns locais também não justificados. Então eu gostaria que vocês pensassem muito sobre isso e eu agradeço a atenção de todos.